Boa noite, gente. Eu não sei se vocês que estão acompanhando, que está circulando nas redes sociais, um vídeo de dois humoristas debochando das pessoas com autismo. Eu não vou me pedir para vocês, mas esse vídeo me deixou muito triste, e causou um tipo assim de revolta, porque as pessoas, antes de falar as coisas ou fazer qualquer coisa contra algo, a pessoa tem que pensar bem o que vai falar, porque a gente que somos pais de crianças autistas, a gente sabe as dificuldades e as lutas diárias que nós temos. Então, assim, eu não vou mentir para vocês, quando eu vi o vídeo, eu fiquei bastante chocada. Como é que uma pessoa, numa época dessa, pode estar brincando com uma situação tão séria como essa? Porque só a gente que é os pais, que sabe como é a dificuldade dessas crianças. Então assim, em tudo que eles falaram ali, doeu em mim. Por quê? Porque tudo que eles falaram ali, meu filho faz. A forma que eles mangaram, debocharam, dizendo que a criança autista, ela não consegue tocar os instrumentos da forma correta, que eles têm um mundo imaginário, que eles usam fralda. Isso tudo é uma realidade forte que nós pais enfrentamos todos os dias. Então, não é fácil para a gente ver isso como um tipo de piada ou deboche. Eu queria que as autoridades competentes tomassem providência sobre esse caso e penalizassem esses dois humoristas que fizeram isso com a gente, os pais, e com as crianças e os adultos autistas, porque isso doeu muito na gente. Porque para uma pessoa que não convive nesse mundo, é muito fácil você rir, você mangar. Mas para uma pessoa que convive nesse mundo, sabe que é uma vida de sofrimento para elas, para essas crianças. Elas tentam o máximo possível para se esforçar. Porque vocês sabem que as crianças autistas, elas têm uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar que ajuda elas a ter uma rotina o melhor possível. Você sabe que as crianças autistas, elas têm um certo tipo de dificuldade, que como vestir uma roupa, calçar sapato, escovar dente, lavar o cabelo, cortar o cabelo, essas coisas. Então, assim, eu queria assim que deixasse um recado aqui, que as autoridades tomassem providência desse caso, porque eu não vou mentir para vocês, eu chorei muito, porque isso para mim me doeu muito na alma, porque é uma situação que eu convivo com ela há anos. Desde que meu filho nasceu, eu comecei já a perceber uns comportamentos diferentes nele, e quando deu o diagnóstico, com o passar do tempo que ele foi crescendo, é que você vai vendo mais visível esses sintomas que eles fizeram como fosse uma comédia, uma piada, deboche. Então, assim, eu não considero esses dois tipos de pessoas como seres humanos, porque os animais, ele tem mais sentimento pelo próximo do que essas duas pessoas que não tiveram um pingo de sentimento. E as pessoas que estavam assistindo essa peça foram piores do que eles, porque continuaram mangando, achando aquilo ali uma coisa mais simples. Gente, com essas coisas não se brinca. Tá entendendo? Não importa se seja autista, seja síndrome de Down, se seja Asperger, não importa, essas coisas não se brinca. Isso é um caso sério que causa sofrimento nas famílias. Todos os grupos de autista que eu conheço, os grupos estão todos revoltados, todos os pais estão revoltados, porque essas coisas não se faz. O autismo, ele não é piada, o autismo, ele não é deboche. Tá entendendo? O autismo é uma coisa séria e eles merecem ser respeitados como qualquer outro ser humano. Ninguém pode estar fazendo isso, não. A gente tem que se manifestar e denunciar esses dois mesmo para que eles sejam penalizados por que eles fizeram. Porque você acha que um ser humano ele vai escolher não saber fazer as coisas, ele querer imaginar um mundo que não existe? Você acha que um ser humano ele vai optar por uma opção de querer usar fraldas? Não vai, isso não é brincadeira, tá entendendo o que eu tô dizendo? Isso não tem graça nenhuma nisso, no que eles fizeram. Eu não perdoo esses tipos de ser humano, Jesus me perdoe, mas esses tipos de ser humano que tem esses pensamentos, esses coração podre, que não tem um pingo de sentimento pelo próximo, não merece meu respeito. Tá entendendo? Porque o autismo é um caso sério mesmo, me deixou muito chocada. Eu tenho um grupo de autismo, todo mundo sabe, no Facebook, uma página. Eu tenho uma página no Facebook que eu relato muito sobre o autismo para consolar muitas mães que vivem depressão, porque não é fácil você ver seu filho dessa forma. Então ainda aparece dois engraçadinhos para achar que isso é uma brincadeira.
O autismo não é brincadeira, o autismo não é deboche, o autismo não tem nada de engraçado, o autismo é uma coisa séria, merece ser respeitado, existe a lei que protege eles e que as autoridades tomem as providências cabíveis para punir esses dois, para que eles nunca mais façam isso com ninguém, não importa qual tipo de problema que a pessoa tenha. Esses negócios não se brinca. Nós, pais e mães de autistas, estamos todos revoltados com esses dois humoristas, que se acha que é humorista. Eles são dois palhaços, para mim, na minha opinião, que não merecem respeito de ninguém, tá entendendo? Tenha todos uma boa noite e que a justiça seja feita e eles sejam penalizados pelo que eles fizeram.